gente fala em tabagismo, a gente fala das diversas formas de fumar, né? Então, vamos aqui englobar o cigarro, que é o principal do nosso meio cultural, né, no nosso meio sociocultural, mas nós temos charuto, nós temos cachimbo, nós temos a maconha, nós temos as diversas formas de tabagismo, né? Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala em tabagismo, a gente lembra do cigarro, automaticamente lembra do cigarro. A principal forma com a qual o cigarro, ou as diversas formas de fumar, causa câncer é através das substâncias nocivas existentes no componente do tabaco. O cigarro, ele é um produto tóxico, tá? E dentro da sua composição existem aproximadamente 80 substâncias cancerígenas, tá? E isto varia de cigarro para cigarro. Geralmente, os cigarros brasileiros, nós sabemos que tem aproximadamente 80 substâncias cancerígenas. Dentro dessas substâncias, a gente pode citar alguns tipos, né? Em primeiro lugar, o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é o gás produzido pela combustão do cigarro. Existem também outros componentes, como, por exemplo, o benzeno. O benzeno, ele também está presente na fumaça do cigarro. E ele é encontrado também em solventes, né, ou tintas de parede, está muito relacionado a uma intoxicação e ela também pode causar câncer em algum momento, né, da vida, principalmente cânceres de medula óssea. Então a gente pode apontar vários produtos tóxicos, arsênio, níquel, cádmio, que são também presentes em pilhas, né, normais do dia a dia, que também causam envenenamento. Existe ainda há um elemento que chama fósforo. O fósforo, ele é usado em venenos para matar rato. Então, devagarzinho a gente vai envenenando o nosso corpo paulatinamente, né? Quer dizer, gradativamente, até chegar o momento que se transforma em câncer, né? Existem compostos radioativos no componente do cigarro, nos componentes, e esses compostos, eles soltam radiações, né? E essas radiações, conforme o tempo, ela também provoca uma mutação, uma mudança na estrutura da célula, que vai fazer com que ela se multiplique mais e provoque o câncer. E, sabidamente, esses compostos, eles são carcinogênicos. Uma substância carcinogênica é uma substância que tem o potencial de dar origem a câncer. Então, esses compostos são extremamente nocivos à saúde e, em especial, se a gente falar sobre câncer, eles são, sim, a principal causa de câncer no mundo. Então, o que acontece? Existem estudos que mostram também que a própria nicotina ela pode produzir o câncer. A nicotina é um composto do cigarro que causa a dependência. É a droga principal do cigarro que faz com que a pessoa volte a fumar ou torne-se dependente daquele hábito, né, do hábito de fumar. A nicotina, nós sabemos que ela pode promover a formação de vasos sanguíneos, ela promove uma vasculatura maior, ou seja, uma irrigação por sangue maior dos tecidos. E isso é um ponto principal do câncer, né? Ele precisa de sangue para se multiplicar. Então, também a própria nicotina, que antigamente a gente achava que trazia só a dependência, ela também causa câncer. O principal dano que o tabaco ou que esses agentes carcinogênicos presentes no tabaco induzem câncer é através da alteração da estrutura da molécula do DNA, né? Então, eles causam o que a gente chama de mutação, né? A mutação é a alteração da estrutura, vamos por assim dizer, da estrutura genética, e isso vai acarretar uma série de danos a curto, médio, principalmente a longo prazo, no tocante à divisão das células, ao processo de multiplicação das células. A gente pode dizer, na verdade, que o câncer é uma doença em que as células perdem a capacidade natural de darem origem a outras células de uma maneira natural, de uma maneira considerada fisiológica. Então, quando se perde esse mecanismo, você tem um número muito grande de células e você tem a formação de tumores. O tabaco, ou o hábito do tabagismo, ele está relacionado com diversos tipos de câncer. O principal é o câncer de pulmão, tá? Ele aumenta 40 vezes a chance da pessoa que fuma ter câncer de pulmão quando comparado a uma pessoa que nunca fumou. Nós sabemos que o câncer de pulmão é o câncer que mais mata no Brasil e no mundo. E o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão, sem dúvida, é o tabaco. Esses são os cânceres que nós sabemos, na comunidade científica conhece, sabe, que estão comprovadamente
relacionados com tabaco, com o hábito do tabagismo. Mas existem também outros tipos de câncer, tá? Principalmente cânceres de garganta, né, da boca, a orofaringe, que é a região um pouquinho atrás da garganta, da língua, câncer de esôfago, estômago, intestino, na mulher câncer de ovário, câncer de colo de útero, tem uma relação muito grande, câncer de todo o trato intestinal, né, todo o intestino, câncer de reto, que é a porção final do intestino. Como é o cigarro, os produtos tóxicos do cigarro são liberados pela urina, então pode causar também câncer de rim, câncer de ureter, que é o caminho do rim até a bexiga, câncer de bexiga. O cigarro também traz vários malefícios, né, para a mulher grávida ou para a gestante. Bom, a nicotina, tanto a nicotina quanto os produtos tóxicos, as outras substâncias tóxicas do cigarro, elas atravessam, né, elas chegam ao feto, à criança, através do cordão umbilical ou através da placenta. Então, ela acaba chegando à criança pela corrente sanguínea que passa da mãe para a criança. A nicotina, ela pode causar inúmeros problemas para a criança, principalmente baixo peso. Então, tem um retardo do crescimento na criança, então ela pode vir a nascer com baixo peso. Como também a criança às vezes ela não tem nenhum sintoma naquele momento após o parto, mas ela pode ter um risco maior a desenvolver bronquite ou outras doenças respiratórias, então ter maior chance de ter pneumonias durante o seu crescimento, tá? Outra coisa que também afeta a gestante é no sentido de que pode atrapalhar, inclusive, o próprio parto. Pode haver descolamento prematuro da placenta, sangramentos, abortos, né, espontâneos durante o início da gravidez. Então, nós sempre orientamos a gestante não fumar e, inclusive, não ter também o fumo passivo durante a gestação. Se nós relacionarmos os principais cânceres, quais são os tumores malignos mais incidentes na população, no mundo de uma maneira em geral? É claro que existem variações geográficas, mas a gente deixando as variações geográficas de lado e falando das incidências dos tumores, nós podemos colocar no topo da lista os tumores de mama, os tumores de próstata, mas junto entra o câncer de pulmão, né, como sendo um dos mais prevalentes na população. E, como eu já citei, o câncer de pulmão é o câncer mais letal de todos os cânceres. Então, se nós pensarmos que o câncer de pulmão ele tem uma relação direta com o hábito do tabagismo e que ele é um câncer de todos o mais letal, nós concluímos que se preveníssemos, a principal maneira de prevenir o câncer seria não fumando, né? Principalmente o câncer de pulmão. E com isso nós teríamos uma redução significativa da taxa de mortalidade que está diretamente relacionada com esses tumores. O cigarro ele não causa mal, não somente para as pessoas que fumam, mas também para as pessoas que estão ao redor ou perto dessas pessoas, dos fumantes, né? O fumo passivo ele é considerado tão forte quanto fumar, tá? Dependendo muito da exposição, né? As doenças, elas também se desenvolvem através da fumaça que é inalada dentro do ambiente. Então, quando o fumante ele exala aquela fumaça no local fechado, né, as pessoas que estão ao redor acabam aspirando essa fumaça, né? Nós sabemos que existe um aumento da concentração de produtos cancerígenos, né, dos produtos tóxicos, na fumaça que sai na combustão da ponta do cigarro. Isso tem um aumento de mais ou menos 50 vezes, né? Então, nós percebemos que as pessoas que estão aspirando essa fumaça têm o risco aumentado de ter doença ou câncer mesmo, tanto quanto a pessoa que fuma, tá? Existe uma regra que fala mais ou menos assim: a pessoa que fuma 20 cigarros no ambiente fechado, o fumante passivo absorve mais ou menos a mesma quantidade de 15 cigarros. É como se ele fumasse 15 cigarros. Então, é mais ou menos 3/4 da fumaça que o fumante inala para dentro dele. Quando nós falamos em prevenção em câncer, existem diversas formas de prevenção. A que é mais lógica e a que é mais fácil, e a que é mais barata, é a que a gente chama de prevenção primária. O que é a prevenção primária? É você
tirar fatores de risco relacionados com diversos tipos de tumor. Então, se nós falarmos do câncer de pulmão, do câncer de cabeça e pescoço, que é o câncer de boca, o câncer de faringe, o câncer de laringe, o câncer de bexiga, o câncer de pâncreas e os outros tipos de câncer que nós relacionamos, fazer prevenção primária desses tumores, inicialmente é não fumar. Com isso, nós conseguiríamos reduzir consideravelmente a incidência desses tumores malignos na população de uma maneira geral. Então, se nós formos pensar na importância da divulgação, principalmente entre as crianças, entre os adolescentes, né, que é onde, quando existem as primeiras interações com o cigarro, principalmente na pré-adolescência e na adolescência, a importância de se divulgar os malefícios que o cigarro causa e a importância de não iniciar com o tabagismo. Para o fumante parar de fumar, é necessário, em primeiro lugar, né, que ele tome a decisão de parar de fumar, né? Por isso seria muito importante, né, por isso que nós tentamos o máximo possível informações referentes aos malefícios do cigarro, a conscientização, para que o paciente ou a pessoa tome a decisão de parar de fumar. Infelizmente, o cigarro ele causa uma dependência física pela nicotina, mas causa também outras dependências. Tá? Nós sabemos que existem dois tipos de dependências adicionais à da nicotina, que é a dependência de comportamento ou de hábito, que é aquele hábito que a pessoa tem, cria um hábito, né? Cria um vício de fumar. Então, ele fuma, ele bebe café e fuma. Algumas pessoas precisam do cigarro para começar a fazer as atividades diárias ou até mesmo as suas necessidades fisiológicas. Então, cria uma dependência, um condicionamento. Eu fumo, eu bebo café e fumo, ele acaba sendo o meu companheiro, o meu amparo, né, a minha muleta. E existe a dependência psicológica. A dependência psicológica é quando a pessoa vê no cigarro como se ela fosse uma pessoa, como se fosse alguém, um companheiro na vida dela, tratam até o cigarro como se fossem marido, ou como se fossem aquela pessoa que acalma, né, que está ali fazendo companhia. Né? Essa dependência psicológica é um elo que a pessoa cria, né, que funciona como se o cigarro fosse um acompanhante. Bom, então para parar de fumar existem alguns métodos, tá? Existem algumas ajudas medicamentosas e provavelmente também a pessoa precisa de um acompanhamento psicológico para poder vencer essas outras dependências. A medicação ela vai ajudar na dependência da nicotina e o acompanhamento psicológico na dependência por condicionamento e na dependência psicológica do cigarro. O cigarro ou as diversas formas de fumar são os maiores assassinos de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Né? Se fala em câncer, o câncer mata, o câncer é terrível, mas o que há por trás do câncer? São hábitos de vida. Né? E se a gente for falar do principal agente etiológico do câncer, nós não podemos deixar de citar o tabagismo. Né? Então, o grande recado é prevenção primária do câncer, ou seja, uma das principais, se não for a principal, não fumar. E ter hábitos de vida que todo mundo conhece, que sabidamente são considerados saudáveis, como prática de atividade física, boa alimentação, mas não adianta nada disso se o indivíduo fuma. Né? Então, não fumar é a melhor forma de se prevenir câncer.